Olá, pessoal. Aqui é o professor Antônio, de Linguagens da Filad, e hoje nós continuamos o nosso projeto de fazer o raio-x do Enem, no caso, agora pensando em gramática. Caso você tenha perdido as outras duas aulas, dê uma procurada, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Falando um pouquinho de gramática, há uma noção meio genérica que as pessoas acreditam, muitas vezes eu ouço falar-se disso, e não se cobra gramática no Enem. Isso é uma verdadeira mentira. Cobra sim. Gramática faz parte do estudo estrutural da língua. E o Enem cobra esses conteúdos, isso está lá no manual do candidato, é só dar uma olhada que vocês vão encontrar. Mas é claro, o Enem ele não costuma trabalhar a gramática simplesmente como uma localização de nomes ou determinação de determinada estrutura, de específica estrutura. Não é por aí. É alguma coisa um pouco mais do texto nos auxiliando por meio da gramática a entender o sentido, localização de informação associada à estrutura linguística. Então é por aí. Tudo bem? Então, eu quero pensar com vocês, lembrando, é só um pincelar. Eu não tenho a pretensão de dar conta de tudo. Eu, por exemplo, não falarei nessa nossa aula de maneira muito extensa sobre a noção de variação linguística, que é um outro tema que costuma cair. Eu não vou falar, por exemplo, de certos aspectos. Eu vou me concentrar em algo que é bastante recorrente, mas que, por exemplo, as pessoas costumam negligenciar nos estudos. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadrinho para que vocês acompanhem o que eu vou falar com vocês. Então, quando a gente pensa no estudo de gramática, ela tem grandes áreas. Por exemplo, eu tenho a fonética, eu tenho a morfologia. No caso da morfologia, o Enem, ele diuturnamente, ele sempre que pode, né, ele vai trabalhar, por exemplo, com formação de palavras. Certo? Formação de palavras, classes de palavras, são outros aspectos que ele também vai cobrar. E no âmbito da sintaxe, aí você vai dizer, professor, o que é sintaxe? Sintaxe é o âmbito da relação entre as palavras na frase. A sintaxe, ele vai predominar, por exemplo, muitas vezes ele vai trabalhar o período simples. Ele vai trabalhar o período simples, ele vai trabalhar o período composto, bem como, claro, regência e concordância. Mas, selecionando certas informações, eu quero me concentrar nesses aspectos porque eles são bastante presentes e numa aula curta como a nossa, que é só um pincelar, ela é bastante útil, dá para a gente tirar bastante informação. É óbvio, eu já aviso vocês de antemão, é importante que vocês busquem outras informações relativas ao mundo de gramática, no caso, por exemplo, o estudo de variação linguística, o estudo, por exemplo, das classes de palavra, as noções, por exemplo, relativas à regência, à concordância, à colocação pronominal, porque são aspectos também, é óbvio, que fazem muita importância. Aqui, eu estou dando um tostão para a gente pensar justamente num convite para você refletir sobre a língua no âmbito estrutural. É claro que isso vai ser útil, vocês vão tirar informação importante para quem, por exemplo, está naquela tábua da ansiedade para saber, poxa, eu preciso saber de informações, vai ser útil para você também. Então vem comigo agora que eu quero pensar com vocês aqui nos nossos slides. Então a gente está pensando em gramática ou gramática para os íntimos. Eu quero pensar com vocês, por exemplo, do âmbito primeiro das noções que mais se cobram. Então, assim, só para retomar, aqui eu vou falar de formação de palavras e vou falar da sintaxe do período simples e composto. Mas é importante que vocês guardem também que são muito presentes noções que estudam classes de palavra, que também faz parte da morfologia, que é o estudo da estrutura da palavra, e na sintaxe, por exemplo, a regência e a concordância. Também acho importante que vocês busquem mais informações sobre isso, ok? Então, assim, voltando àquilo que nós vamos trabalhar juntos,
A primeira coisa que eu quero pensar é no âmbito da formação de palavras, então eu vou dar uma pincelada com vocês. Venham, olha só. A noção é que cada palavra ela é subdividida em partes. Então, por exemplo, cada parte da palavra nós chamaremos de elementos mórficos. Então, por exemplo, pensem na palavra gatinho. Gat, I-N-H-O. Infelizmente, I-N, feliz e mente. Professor, mas não seria mais fácil separar em sílaba? Sílaba é quando nós estamos pensando no som e na pronúncia. Aqui nós não estamos pensando no som e na pronúncia, mas na estrutura original de como a palavra foi construída, ou seja, morfologia, certo? Então, por exemplo, aqui cada um desses itens vai ser chamado de morfema ou elemento mórfico, tudo bem? Então pensemos o seguinte, quando nós olhamos os principais elementos mórficos de palavras, nós temos o radical, a vogal temática, o tema, a desinência, o afixo e as vogais e consoantes de ligação, em especial nos verbos, tá bem? Então vamos pensar algumas coisas. O que é radical? Radical é aonde se guarda, onde se concentra o significado básico da palavra. É a ele que nós acrescentaremos outros elementos, ou seja, o radical é o que determina o sentido base da palavra. Por exemplo, até o R de pedra, até o R de pedreiro, até o R de pedrinha. Vocês perceberam que há uma recorrência da mesma base? Por quê? Porque todas essas palavras vêm da mesma palavra, que é pedra. Pedra deu origem a pedreiro, pedra deu origem a pedrinha. Tudo bem? Ou seja, todos os elementos acrescidos, dando outros sentidos àquela palavra que deriva, vem de uma origem que vai estar ligada ao radical. Como é que eu localizo o radical? Eu penso numa palavra e em várias que derivam dela, e eu seleciono até a última consoante dessas palavras, ou seja, aquelas que se repetem em todas. Vejam aqui como eu fiz em pedra, pedrinha e pedreiro. Você consegue fazer isso em qualquer outra palavra. O que é vogal temática? Especificamente, eu quero pensar aqui em noção de verbo, para ficar mais fácil, porque o verbo é muito presente, muito importante. Então, ela, de modo geral, quando nós estamos pensando na construção de verbos, ela prepara o radical para ser acrescido pelas desinências. Por exemplo, nós temos 3 vogais temáticas nos verbos, a, e e i. O que significam as desinências, vogais temáticas, perdão. As vogais temáticas, no caso do verbo, que são 3, letra A, primeira conjugação, letra E, segunda conjugação, letra I, terceira conjugação. Só tem 3. Cada conjugação indica como que nós flexionamos o verbo, quais são as múltiplas flexões de determinado verbo. Os verbos em A vão ter a mesma flexão. Os verbos em E vão ter a mesma flexão. Os verbos em I vão ter a mesma flexão. Ou seja, você não precisa decorar uma sequência de flexões. Se você conhece as específicas vogais temáticas que compõem o verbo, você vai saber qual é a flexão por espelhamento. Tudo bem? Então, por exemplo, nem toda forma verbal vai ter vogal temática. A maioria, sim. Exemplo aqui. Por exemplo, parto. Parto não tem a vogal temática. E aí você vai dizer, professor, mas para que eu preciso saber disso? Para que você perceba, às vezes, como que o verbo está flexionando, como que aquela palavra está, qual é a pessoa, qual é o sujeito de determinado verbo. É assim que você localiza. Certo? O que é tema? Pensando de modo geral. O tema é quando eu tenho a vogal temática junto do radical. Isso não só, por exemplo, dos verbos, mas de qualquer forma de palavra. Por exemplo, choro, canta. Eu tenho o tema, eu tenho a conjunção, né, a junção dos dois aspectos. O que é desinência? Elementos que indicam a flexão dos nomes de verbos e que são subdivididos em desinências nominais e desinências verbais. Ou seja, todos os itens são acrescidos, por exemplo, aos verbos, junto do radical e do tema, nós vamos chamar isso de desinência. Por exemplo, as desinências nominais indicam o gênero e o número. Por exemplo, na língua portuguesa, o gênero é indicado por A ou por O. E do plural, nós chamamos de a desinência S. A ausência de S é singular, certo? Então, por exemplo, gato, radical G-A-T, desinência nominal de gênero, O. É plural ou é singular? Singular, certo? Porque não tem S. Então, olha como eu falo. Desinência nominal de gênero é essa daqui, ó. Desinência nominal de número, ou seja, singular ou plural, é essa daqui.
Então, o S, quando presente, ele indica o nome e o número. O O, quando ele apresenta, ele também indica o nome e o gênero. Tudo bem? Então, imaginem, por exemplo, que quando nós estamos pensando nas palavras, isso é meio que natural. Eu estou dividindo para poder explicar para vocês. As desinências verbais, elas indicam nos verbos modo, número, pessoa e tempo. Só em verbos. Modo é a intenção daquele que constrói o verbo. Por exemplo, eu tenho o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Indicativo, verdade. Subjuntivo, possibilidade. Imperativo, ordem ou pedido. Número singular ou plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Tempo, de modo mais específico. Pretérito, que é passado. Presente, futuro e os tempos derivados. Então, por exemplo, cantávamos. Eu tenho, olha aqui o radical, olha aqui a vogal temática, olha aqui a desinência modo temporal, ou seja, que ela indica o modo e o tempo. Olha aqui a desinência número pessoal, ela indica o número e a pessoa. Se eu sei cada um desses itens, eu consigo perceber quem é o sujeito, de quem que eu estou falando, o que ele, por exemplo, espera, ou seja, qual a palavra que segue, eu vou saber qual é o complemento, por meio dessa estrutura. Tudo bem? O que são afixos? No caso de termos gerais, não só verbos, tá? Então, por exemplo, qualquer outra categoria de palavra vai ser chamada de... aquilo que eu acresço ao radical, eu chamo de afixo. Eu tenho, por exemplo, os prefixos e os sufixos. Prefixos são afixos que eu coloco antes do radical, ou seja, ele vem antes, e sufixo é o que vem depois, certo? Por exemplo, olha aqui o nosso radical. Vejam aqui que ele vem com um sufixo. Olha aqui o radical. Olha que ele vem com prefixo. Olha como aqui eu tenho o radical, ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Eu posso ter os dois ao mesmo tempo também, certo? Olha que interessante. As vogais ou consoantes de ligação são inseridos normalmente para garantir, por exemplo, a sonoridade e facilitar a pronúncia. Elas não são distintivas de sentido. Por exemplo, silvícola, esse I não tem função. Ele serve para que você não fale silvícola. Paulada, por que esse L está aqui? Porque ele serve para você não falar pauada. Tudo bem? Cafeicultura. Percebam que eu tenho o I aqui. Para você não falar café cultura, você fala cafeicultura. Ou seja, elas se desenvolveram no decorrer da história da língua como vogais ou consoantes para ligar determinadas construções. Tudo bem? Quando nós pensamos na formação de palavras, nós pensamos num processo de formação. Primeira noção, as palavras primitivas são aquelas que não derivam de nenhuma outra. Elas são palavras originais na língua. Por exemplo, pedra, casa, paz. Palavras derivadas são aquelas que vêm de outra palavra, da língua portuguesa. Pedrada, ferreiro, caseiro, percebe? Eu tenho palavras que derivam de outras. Então, palavra primitiva, palavra derivada. O que é uma palavra simples? Palavra simples é aquela que tem apenas um radical. Por exemplo, vejam aqui. Vejam aqui. Vejam aqui. Certo? Opa, perdão. É aqui. Ó. Então, por exemplo, a gente tem cidade, casa, pedra. Isso são radicais. A palavra é concebida por apenas um radical. Palavra composta é aquela que tem mais de um radical. Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. Pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Eu tenho aqui um radical, outro radical, um radical, outro radical e outro radical. Ou seja, eu tenho vários radicais. Pernilongo é perna e longo, guarda e chuva, pé e moleque. Olha lá, eu tenho vários radicais formando aqui as palavras. Ou seja, uma palavra composta. Nós temos dois processos, portanto, que vão trabalhar a formação de palavras na língua portuguesa. Derivação, quando nós falamos de palavras simples que tem radical, um único radical. E composição, quando a gente vai discutir palavras formadas por meio de junção de outras duas, tendo dois radicais ou mais. Tudo bem? Então, por exemplo, só uma ênfase aqui. Quando a gente fala do processo de formação, é central que vocês percebam que isso é importante para entender qual é a classe de uma palavra, que eu tenho uma palavra que pode gerar outra, que eu tenho, por exemplo, um processo estrutural da palavra que precisa ser conhecido, uma origem histórica da palavra. Tudo bem? Isso é importante.
a noção de verbo como a classe de palavra predominante e importante para interpretar, que vocês precisam também ter esse conhecimento, tudo bem? Busque mais informações sobre isso. Lembrando, isso é só uma introdução. Outra coisa que a gente vai discutir rapidinho é a noção de sintaxe do período simples e um pouquinho do período composto. Sintaxe remete ao estudo da relação das palavras. Quando a gente olha a frase ela pode ser composta por elementos essenciais, sujeito e predicado, integrantes, que são os complementos verbais, complementos nominais e o agente da passiva, e acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Bem como, é importante que você conheça, isso não faz parte da sintaxe do período simples, mas para que você não confunda os chamados vocativos, que é quando, por exemplo, você tem um termo isolado, que geralmente está fazendo um chamamento, está falando diretamente com alguém. Então, por exemplo, a noção de frase e oração. Bom, pensemos o seguinte, frase é todo e qualquer esquema comunicativo organizado, em formato de texto escrito, e oração é o esquema comunicativo em formato de texto escrito que tenha verbo. Cada verbo é uma oração, tá bom? O ato de fazer uma análise sintática é onde eu identifico os termos. Os elementos essenciais são sempre presentes. Por exemplo, o professor e a professora são bondosos. O professor e a professora são os nossos sujeitos. São é o nosso verbo. Bondosos é o nosso predicativo, porque ele está qualificando a professora. Então, isso daqui é o que a gente chama de predicado, o verbo e o complemento. Integrantes são termos recorrentes na frase, mas eles não são obrigatórios. O rapaz foi carregado por seus amigos. Vejam, o rapaz é o nosso sujeito, foi carregado é a locução verbal, por seus amigos é o agente da passiva. Professor, o que é agente da passiva? É aquele que comete a ação verbal, mas não é o sujeito. Então o sujeito é o rapaz, mas ele sofre ação verbal. Então percebam, se eu tirar por seus amigos, continua fazendo sentido, né? Mas quando eu acrescento por seus amigos, o texto muda substantivamente. Os termos acessórios podem estar presentes, mas também não são obrigatórios. Por exemplo, estudei para a prova. E aqui, por exemplo, esse para a prova é uma adjunta adverbial. Por quê? Porque ele está modificando o verbo estudar. Concorda? Então, por exemplo, qual a função, qual o motivo que você estudou? Para prova. Tudo bem? Então, essa locução adverbial vai acabar auxiliando a que você entenda aquilo que está sendo dito. O vocativo, ele é um tipo de chamamento, ele não faz parte da sintaxe organizadinha, mas para você não confundir. Por exemplo, alunos, é importante que estudem. Alunos é um vocativo. Se eu tiro alunos, continua fazendo completamente sentido. Mas quando eu mantenho alunos, quer dizer que eu estou me destinando aos alunos. Por isso que ele está separado por vírgula do restante da frase. Quando eu digo é importante que estudem, o sujeito é um vocês que está implícito, certo? Não é alunos. Tudo bem? Isso é o conhecimento básico que você precisa conseguir identificar. Tudo bem? Quando nós pensamos no período composto, quer dizer que eu tenho duas orações ou mais, ou seja, duas frases com verbos que de alguma forma estão dialogando. Então, por exemplo, eu amo os animais e gosto das plantas. Olha o verbo, olha o verbo. Duas orações. Tudo bem? Maria e Júlia são amigas que fazem esportes. Olha só, verbo, verbo. Portanto, duas orações. Tudo bem? Vejam que eu tenho, nessas duas orações, uma sequência que colabora, que participa, que se mescla. Tudo bem? Então, isso é analisável. Quando nós pensamos no processo de construção sintática, a coordenação, ela, por exemplo, quando eu tenho duas ou mais orações que se relacionam, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 orações. E essas orações podem ser divididas em período composto por coordenação assindético, período composto por coordenação sindético. O que é coordenação? Coordenação é quando eu tenho duas orações independentes sintaticamente, com sujeito, verbo, sujeito, predicado, que não depende uma da outra sintaticamente, mas elas estão juntas. Quando eu tenho o termo que conecta uma oração na outra, eu chamo de sindética. Quando eu não tenho o termo que conecta, eu chamo de assindética. Vejam, acordei, tomei café, escovei os dentes, troquei de roupa, saí de casa. Vejam que eu tenho vários verbos, eles estão todos juntos por meio de vírgula aqui.
Cada um é uma oração, 1 oração, 2 orações, 3 orações, 4 orações, 5 orações. E elas não são conectadas, ou seja, antes da oração não tem conector, não tem conjunção, certo? Ou seja, eu não tenho um termo que vai fazer a conexão. Por outro lado, se eu quero olhar a coordenação sindética, síndeto é conjunção, eu tenho as aditivas, e, bem como também, mais ainda, mas também. Alternativas, que são aquelas que indicam alternância, já, ora, quer. Adversativas, que indicam uma oposição, contudo, entretanto, mas. Explicativas, pois, porque, que. Conclusivas, assim, então, logo, pois. Olha aqui umas frases. Gosto de chocolate e Fábio também. Olha que eu tenho uma oração completa, 2 orações completas. Olha como eu estou sendo conectado. Essa oração é uma oração coordenada sindética aditiva. Maria ora chorava, ora sorria com seu desempenho na prova. Olha aqui, ora chorava, ora sorria. Orações coordenadas sindéticas alternativas. Fernando é um bom amigo, mas intrometido às vezes. Olha o mas, intrometido às vezes. Oração coordenada sindética adversativa. Ela chegou cedo, pois queria um bom lugar. Pois queria um bom lugar, oração coordenada sindética explicativa. E amo meus pais, portanto respeito os conselhos recebidos. Portanto, respeito os conselhos recebidos, oração coordenada sindética conclusiva. Tudo bem? Percebam, elas não são independentes no sentido, elas são independentes sintaticamente. Por outro lado, quando nós olhamos as orações subordinadas, ou seja, quando eu tenho mais de uma oração e ela depende estruturalmente de outra, nós chamamos elas de subordinadas. Nós temos 3 tipologias. As orações subordinadas substantivas, que são aquelas que assumem a função de um substantivo. Elas podem ser o sujeito, elas podem ser um complemento, elas podem ser o aposto, o predicativo. Eu tenho as adverbiais, que são aquelas que assumem as funções de advérbios, portanto, elas podem assumir a função de dar uma causa, uma consequência, indicar o tempo, finalidade, condição, concessão, comparação, conformidade ou proporção, como os advérbios. E as adjetivas, que são aquelas que assumem a função de adjetivos, ou elas restringem, ou elas explicam. Gente, eu quero que vocês pensem que isso não se quer enquanto uma síntese completa. É óbvio, eu estou aqui dando um passeio com vocês de algumas coisas. É importante que vocês voltem e centrem esforços nessas questões. Mas a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela presença, um beijo e um abraço para todos vocês e até a próxima aula.